Olá, hoje vamos mergulhar num tema que é, honestamente, um pesadelo para qualquer gestor de uma empresa: o ransomware. O nosso objetivo aqui é construir, passo a passo, um guia prático para defender os backups na nuvem. Isto é especialmente pensado para as pequenas e médias empresas que simplesmente não se podem dar ao luxo de perder o seu ativo mais valioso de todos: os seus dados. Olhem, esta analogia é mesmo perfeita para começar. Uma pequena fuga de dados, uma vulnerabilidade que parece insignificante, pode rapidamente transformar-se numa autêntica inundação que leva o negócio à frente. Detectar estas falhas a tempo não é só uma boa prática, não. É mesmo uma questão de sobrevivência digital. E é com esta urgência em mente que vamos avançar. Então, qual é o nosso plano? Primeiro, vamos perceber quem é o inimigo, o perigo do ransomware. Depois, vamos olhar para dentro e encontrar as fissuras na nossa defesa. A seguir, a parte divertida, construindo a fortaleza digital. E claro, precisamos de um plano de recuperação por caso de algo correr mal. Por fim, o elemento-chave, a defesa humana. Vamos a isso? Muito bem, vamos começar. Primeiro ponto, o perigo do ransomware. É fundamental perceber isto desde já. O ransomware não é só um vírusinho chato, nada disso. É um modelo de negócio altamente lucrativo para os cibercriminosos e um que pode, literalmente, paralisar uma empresa por completo. A definição, no fundo, é simples e assustadora. Um software malicioso entra nos sistemas, tranca todos os ficheiros importantes com uma chave que só os atacantes têm e depois exige um resgate para devolver o acesso. Na prática, para uma empresa, isto significa que tudo para. A faturação para, a produção para, a comunicação com clientes para. É o caos. Mas, se os backups são a solução, por que é que os que estão na nuvem são algo tão apetecível? Bem, é aqui que a coisa se complica. A grande vantagem da nuvem, que é estar sempre online e acessível de qualquer lado, é também, ironicamente, a sua maior fraqueza. É mesmo uma faca de dois gumes. Esta acessibilidade constante aumenta brutalmente a área que os atacantes podem explorar, ao contrário dos backups antigos, que podiam ser simplesmente desligados. Certo. Agora que já percebemos a ameaça, vamos ao próximo passo. As fissuras na defesa. Vamos mapear os nossos pontos fracos. Porque, lá está, não vale a pena começar a construir muros sem sabermos exatamente onde é que a estrutura está mais frágil, certo? E estas são, digamos assim, as portas abertas mais comuns que os atacantes adoram encontrar. Credenciais fracas ou, pior ainda, reutilizadas em vários serviços, é como deixar a chave de casa debaixo do tapete. Falta de autenticação multifatorial é ter uma porta de um cofre forte, mas sem fechadura. E software de backup desatualizado? Bem, isso é basicamente estender um tapete vermelho a dizer «entrem, por favor». Cada um destes pontos é uma falha crítica à espera de ser explorada. Ok, já vimos o perigo, já identificámos as nossas fragilidades. Chega de más notícias. Agora vamos à parte construtiva. Construindo a fortaleza digital. Está na hora de começar a erguer as nossas defesas, camada por camada. E a nossa fortaleza vai ser construída sobre três pilares, três camadas essenciais de defesa. Pensem nisto assim. A primeira camada são os portões de entrada, ou seja, o controle de acessos. A segunda é o cofre forte lá dentro, que é cifrar todos os dados. E a terceira são os vigias nas torres, que é a nossa monitorização contínua. Vamos à primeira camada. Controlar quem entra. A regra de ouro aqui é o chamado princípio dos privilégios mínimos. A ideia é simples. Cada utilizador só tem acesso àquilo que é absolutamente essencial para fazer o seu trabalho. Nenhum ficheiro ou mais. E claro, para entrar não basta uma password. É obrigatório, mas mesmo obrigatório, ter um segundo fator de autenticação, o famoso MFA. Sempre, em todo o lado, sem exceções. Segunda camada. O nosso cofre forte. A cifragem. Isto é absolutamente crucial. Os dados têm de estar protegidos em dois momentos-chave. Quando estão a viajar pela internet, a que chamamos em trânsito, e quando estão guardados nos servidores, ou seja, em repouso. Uma cifragem forte garante que, mesmo que um atacante consiga interceptar os ficheiros, aquilo que ele vai ter nas mãos é, basicamente, um monte de código indecifrável. Inútil. E chegamos à terceira camada, os nossos vigias atentos nas torres. Monitorizar continuamente significa estar sempre a vigiar, de forma ativa. Usar ferramentas que analisam comportamentos e que disparam alarmes assim que detectam algo estranho. Por exemplo, um único utilizador a tentar aceder a milhares de ficheiros às 3 da manhã. Isso é um alerta vermelho. E são estes alertas precoces que nos dão a hipótese de travar um ataque logo no início. Ok, a nossa fortaleza é robusta. Mas vamos ser realistas. Nenhuma defesa é 100% infalível. E se o pior acontecer mesmo? Se o inimigo conseguir passar os muros? É precisamente para isso que temos de ter um plano de recuperação. A nossa estratégia de contingência. E aqui a regra a seguir é um verdadeiro mantra no mundo da segurança de dados. A estratégia 3-2-1. É muito fácil de decorar.
Começamos com o número 3. O que é que significa? Significa que é preciso ter, no mínimo, 3 cópias de todos os dados importantes. A original, com que se trabalha, e mais 2 cópias de segurança. A seguir, na nossa regra, vem o número 2. As cópias de segurança devem estar guardadas em pelo menos 2 tipos de suportes diferentes. Porquê? É simples, para não pôr todos os ovos no mesmo cesto. Se houver uma falha específica num tipo de tecnologia, por exemplo, um defeito em todos os discos de uma certa marca, a outra cópia continua segura. E por fim, o número 1. Este é talvez o ponto mais importante de todos na luta contra o ransomware. Pelo menos uma daquelas cópias tem de estar offline, completamente desligada da rede, da internet, fisicamente isolada. Desta forma, mesmo que um ataque se espalhe por toda a rede e encripte tudo, esta cópia permanece intocável, segura e pronta a ser usada para restaurar tudo. Muito bem. Temos a fortaleza construída, temos o plano de recuperação definido. Parece que está tudo certo? Não. Falta o elemento mais crucial e muitas vezes o mais vulnerável de todos: as pessoas. A tecnologia por si só não chega. Por isso, o nosso último capítulo é a defesa humana. Temos de treinar os nossos guardas. Mas como é que se faz um treino que realmente funciona? Bem, não é como uma palestra aborrecida uma vez por ano que toda a gente esquece no dia seguinte. Falamos de simulações realistas de ataques de phishing, de treinos interativos onde se pratica a resposta a incidentes, de formação contínua que mantém toda a gente alerta para as táticas mais recentes dos atacantes. Uma equipa bem treinada e consciente é a primeira e a melhor linha de defesa. E tudo isto leva-nos à questão final, que fica a pairar no ar. A tecnologia pode estar segura, mas e a equipa? De que servem os muros mais altos e os cofres mais fortes se um dos guardas, sem saber, abrir os portões a um atacante disfarçado? A segurança é uma responsabilidade partilhada por todos. É algo em que vale a pena pensar.